Bom, então, galera, quando eu falo para vocês de planejamento estratégico, o que significa dizer planejamento estratégico? É aquele planejamento mais moderno, comparado à escola clássica e à escola neoclássica, onde você vai inserir a empresa, sua missão, sua razão de ser, no seu ambiente de atuação. Sempre considerando que existe um micro e existe também um macro ambiente. Guarda essa informação. Beleza? Próximo slide. Olha só. Para mim, famoso professor, né, famoso assim só para minha família, né, planejamento estratégico é o processo de elaborar uma estratégia, elaborar um plano estratégico com base na análise do ambiente e nos sistemas internos da organização. Fecha aqui. Para mim, o que é planejamento estratégico? Elaborar uma estratégia. Objetivos versus ambiente. Com base no que acontece lá fora e com base no que acontece dentro da empresa. Dentro e fora. Queridos, não posso desprezar o que acontece fora da empresa. Eu não posso pensar apenas no que acontece dentro da organização. Ou seja, o que acontece lá fora é importante. Até porque, se eu quero agradar o meu cliente, meu principal cliente está lá fora, queridos. Quem está lá fora, principalmente, que vai consumir os meus produtos ou serviços. É para ele que eu tenho que dirigir os meus esforços. É ele que tem que ficar satisfeito. Consegue entender? Ah, professor, mas não existe um cliente interno. O funcionário também não pode consumir os produtos? Sim. Só que a minha empresa não vive do funcionário que consome o produto. Ela vive do cliente lá fora que consome o produto. É diferente. Então, todos os esforços têm que ser dirigidos para o que acontece lá fora. O comportamento do mercado, o comportamento do meu cliente, o comportamento do meu cliente do mercado que a minha empresa atua, que é o meu ambiente. Beleza? Volta para o slide aí. Para o grande mestre Hidalberto Chiavenato, planejamento estratégico é um processo de formulação de estratégias organizacionais, no qual se busca a inserção da organização e de sua missão no ambiente que ela está atuando. Fechando aqui em mim. Vou formular estratégias de intervenção para inserir a empresa e sua missão, sua razão de ser no ambiente que ela está atuando, ou seja, no seu ambiente de atuação, segundo o professor Hidalberto Chiavenato. Consegue entender? Eu não esqueci a missão e não esqueci de inserir a empresa no seu ambiente de atuação. Lembrando mais uma vez, quando eu falo de ambiente, tem macroambiente, tem microambiente, não esqueça disso. Microambiente, variáveis incontroláveis, né? Perdão, microambiente, variáveis controláveis. Macroambiente, variáveis incontroláveis. Variáveis controláveis. A empresa tem o poder, uma decisão que influencia o comportamento das pessoas no mercado. Já as variáveis incontroláveis estão no macroambiente. A empresa não tem esse poder de influenciar, né? Ela é influenciada, então ela precisa se adaptar. Esses dois fatores têm que ser considerados quando for elaborar um planejamento nível estratégico, nível de cúpula, nível de direção, longo prazo. Beleza? Cuidado! Não confunda macroambiente com macro-orientado. Macroambiente é esse ambiente que envolve todas as nações. Macro-orientado é orientação externa, orientação para fora da empresa. Não confunda. Não confunda microambiente com micro-orientado. É diferente. Planejamento tático e planejamento operacional. Os dois são micro-orientados. Orientação para dentro da empresa. Seja para o setor, seja para a rotina. Agora, quando eu falo para você, né, de microambiente, ambiente mais próximo, ambiente onde a empresa pode exercer um poder de decisão e esse poder vai influenciar o comportamento das pessoas. Então, não confunda, são coisas diferentes. Beleza? Próximo. Olha que conceito legal do professor Peter Drucker, que retoma uma coisa que eu já falei para você. Planejamento estratégico é um processo contínuo. Fechando aqui em mim. Qual é a ideia do planejamento estratégico? Continuidade. Planejamento estratégico é para um período. Terminou aquele período? Antes de terminar, já elaborou outro. Tudo bem? Planejamento é um processo. Ele é contínuo. Curiosidade. O que é um processo? Forma
sistemática e reiterada de desenvolver, de fazer algo. Isso é processo. Então, o planejamento estratégico é um processo. Ele é reiterado, ele é contínuo. Volta lá no conceito. Olha só que interessante. Com o maior conhecimento possível do futuro contido, tomar decisões atuais que envolvem riscos. Fecha aqui. Maior conhecimento possível do futuro. Não quer dizer que eu tenho uma bola de cristal, não quer dizer que eu sou a mãe de Ná. Não é isso, não. Eu sei que vai ter Copa do Mundo no Brasil, eu sei que vai ter Olimpíada. Eu sei isso. Em cima disso, se de alguma coisa eu tenho um produto ou serviço onde a minha empresa atua nesse mercado, nesse segmento, eu tenho um conhecimento do futuro. Eu faço várias projeções em cima desse fato. Aumentar as minhas vendas, de repente ampliar a minha empresa para atender os turistas que vêm de fora. Ou seja, maior conhecimento possível do futuro contido. Não quer dizer que eu vou adivinhar tudo. Eu faço projeções, eu faço estudos, né? Faço um estudo estratégico, faço um diagnóstico estratégico, eu estudo cenários. Depois eu falo de planejamento baseado em cenários, que é um negócio muito legal, muito bacana. Eu faço todo esse estudo? Sim. Tem que ser um estudo detalhado. Tem que haver um detalhamento. Isso é importante. Isso é significativo. Beleza? Depois que eu fiz isso, que eu fiz esse estudo, eu vou elaborar as minhas estratégias, o meu curso de ação, em cima dessa continuidade e desse futuro, né, contínuo, que a gente faz o estudo dentro do planejamento estratégico. Volta lá, meu filho. Acompanhe comigo na tela. Eu vou organizar sistematicamente as atividades normais, né, necessárias à execução dessas decisões e através de um feedback, através de um retorno, através de uma retroação, através de uma retroalimentação organizada e sistemática, eu vou medir o resultado dessas decisões em confronto com as expectativas alimentadas. Fechando aqui em mim. Planejamento estratégico, processo contínuo. Sistematicamente, ele é cíclico. Maior conhecimento possível do futuro contido. Tomar decisões atuais que envolvem riscos. Professor, planejamento estratégico elimina risco? Não. Toda empresa que está no mercado está correndo riscos. Planejamento estratégico minimiza riscos. Planejamento estratégico diminui riscos, se ele for bem feito. Agora, planejamento estratégico não acaba com risco. E através dessas decisões, eu vou ter retroação, eu vou ter feedback. No decurso da execução do planejamento estratégico, se eu perceber que as minhas decisões não estão, de fato, trazendo aquele objetivo pré-estabelecido, aquele objetivo almejado, o que vai acontecer? Eu posso flexibilizar, eu posso adaptar, eu posso mudar, me adaptar às situações. Porque o planejamento tem que ser flexível, tem que ser um planejamento adaptável. Beleza? Veja que conceito interessante do professor Peter Drucker. Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. Planejamento estratégico, importante. Eficácia consiste em fazer a coisa certa. Não necessariamente da maneira certa. É o grau de atingimento do objetivo. Ou seja, a gente vai buscar atingir o objetivo. Se a gente acertar de primeira, bacana. Mas a gente tem que fazer a coisa certa. Se a gente for melhorando gradativamente e aperfeiçoando o planejamento estratégico, a gente pode chegar na maneira certa. Não quer dizer que a gente chega sempre. Eficiência, maneira pela qual fazemos a coisa, o caminho. Rapidez, qualidade, menor custo. O método está relacionado à economia dos meios. Menor gasto de energia. Melhor meio de alcançar o objetivo. Então, eu preciso de eficiência e eu preciso de eficácia para que o meu planejamento estratégico atinja os resultados pré-estabelecidos. Efetividade é o impacto da ação. Eficiência mais eficácia. Impacto, resultado almejado. Será que o resultado almejado teve o impacto esperado? Podendo ser entendida como uma satisfação plena. Se eu fui efetivo, significa dizer que eu fui eficiente, significa dizer que eu fui eficaz. O impacto foi positivo. Gerou satisfação. A empresa teve resultado. Teve economia de recursos. Fecha aqui em mim. Queridos,
Se o planejamento estratégico de uma organização ele atingir efetividade, fantástico, sensacional. A eficácia é bom para o cliente, porque a empresa atinge o objetivo dele e também o seu próprio objetivo. A eficiência é boa para o dono do negócio, porque o método é adequado, o processo é o adequado, o recurso foi utilizado de forma adequada. Houve rapidez, houve qualidade, houve menor custo. Tudo isso é importante, tudo isso é significativo. Guarda essa informação, beleza? Próximo, acompanhe comigo na tela. Fases do planejamento estratégico. Que fases são essas? Diagnóstico estratégico, missão da empresa, instrumentos prescritivos e quantitativos. E, além disso, o que nós temos? Controle e avaliação. Tudo bem? Vamos ver cada uma dessas fases aí? Vai para o próximo aí. Diagnóstico estratégico, também denominado de auditoria de posição. Consiste na análise do como se está. É dividido em 4 etapas. Primeira coisa, identificação da visão, análise externa, análise interna, e olha que coisa interessante no meu diagnóstico, que no fundo é análise externa também, né? Análise dos concorrentes, né? Ou seja, a gente vai ver a visão, a gente vai ver a análise externa, interna e dos concorrentes. Fecha aqui em mim. Análise externa está ligada a oportunidades e ameaças. Vamos escrever isso aqui, ó. Quando eu falo para você de análise externa, estou me referindo ao que, professor? Oportunidades e ameaças. Quando eu falo para você análise interna, eu estou me referindo a pontos fortes e eu estou me referindo a pontos fracos. Pontos fortes, pontos fracos. Então, análise interna, análise externa. Análise interna, pontos fortes e pontos fracos. Análise externa, oportunidades e ameaças. Guarda isso. Daqui a pouco eu falo mais disso, até porque isso aqui tem a ver com uma coisa que a gente vai estudar mais na frente, que é a análise SWOT, ou matriz SWOT de planejamento estratégico. Ou matriz ou análise SWOT. Daqui a pouco eu falo dela, tá? Beleza? Volta no slide lá, filho. Muito bem. Identificação da visão e análise dos concorrentes. Passa aí. Identificação da visão. Cara, que coisa legal. Fechando aqui em mim. Primeira pergunta. Missão e visão são a mesma coisa? Não. Missão é uma coisa. Visão é outra coisa diferente. Missão é a razão de ser. Visão é a imagem que a empresa quer ter. Imagem que ela quer vender no momento de realizar os seus objetivos. É diferente. Não é a mesma coisa. Beleza? Volta lá na visão. Vamos estudar mais a visão. É a clara e permanente demonstração para a comunidade da natureza e da essência da empresa em termos de seus propósitos, do escopo do negócio e da liderança competitiva, para prover estrutura que regula as relações entre a empresa e os principais interessados, e para os objetivos gerais de desempenho da empresa. Ou seja, identifica-se a visão atual da organização, consiste em um macro-objetivo não quantificável, tem orientação a longo prazo e atua como elemento motivador. Motivador. Eu vou demonstrar para a minha comunidade qual a essência da empresa, quais os propósitos, o que a empresa quer, né, demonstrar, que tipo de negócio, que tipo de liderança, que tipo de relação com o cliente, com o usuário. Fechando aqui em mim. Visão, imagem que eu quero criar para a minha clientela quando eu estiver realizando os meus propósitos. É a imagem que eu quero vender para o meu cliente.
o maior interessado nas relações comerciais com a minha empresa, com a minha organização. O que é isso tudo, professor? Visão. Não confunda visão com missão. Missão, já falei, razão de ser, razão de existir, motivo pelo qual uma empresa foi criada. Beleza? Próximo slide. Outro ponto importante, para a gente não confundir, missão organizacional. Depois de identificado onde a empresa está, diagnóstico, será definido onde ela quer chegar. Segue-se a determinação da missão organizacional. Essa exercendo função orientadora e delimitadora da ação empresarial dentro de um período longo de tempo, em que ficam comprometidos valores, crenças, expectativas, conceitos e recursos. Ou seja, os valores na empresa, que ela crê, a expectativa que ela tem, os conceitos e os recursos que ela vai utilizar, vão ficar comprometidos na missão. Então, missão funciona como norte às atividades organizacionais. A missão que a empresa tem junto ao seu concorrente é um norteador para executar os seus produtos, para executar os serviços, ou para ela, de fato, produzir os produtos, ou para ela vender. É a razão de ser de uma organização. O que ela representa? Por que ela foi criada? Identifica seus produtos ou serviços e clientes. Ou seja, a clara identificação do tipo de cliente que eu tenho está na visão organizacional, está na missão organizacional. Deve ser definido de como satisfazer alguma necessidade do ambiente externo e os propósitos da organização. Um detalhe importante, a partir da missão, forma-se a visão de futuro. A partir da minha missão. Próximo aí. Olha que interessante. Missão e visão. A mesma coisa? Não. Professor, não são a mesma coisa. É verdade. A pergunta é, uma está relacionada com a outra? Sim, uma está relacionada com a outra. Mas a pergunta é, são a mesma coisa? Não são a mesma coisa. Olha só, exemplo, BRB, Banco Regional de Brasília, Banco de Brasília. Missão, atuar como banco público indutor do desenvolvimento sustentável do Distrito Federal e regiões de influência, com soluções financeiras inovadoras e atendimento de excelência. Essa é a missão. Visão, ser reconhecida pelo seu cliente, pelo seu público-alvo, aquele que tem negócios com o banco, como principal instituição financeira do Centro-Oeste. Ou seja, a missão é a minha razão de ser. Eu vou trabalhar no desenvolvimento, soluções financeiras inovadoras, atender com excelência. Isso é a minha missão. A minha visão é ser reconhecido. A partir da missão, a gente tem os valores. Foco no cliente, vou ser ético, vou valorizar as pessoas, vou respeitar a diversidade, vou ser transparente, vou ter responsabilidade sócio-empresarial, vou ser um banco empreendedor e vou ter compromisso com resultado. Fechando aqui em mim. Missão, razão de ser, razão de atuar. Visão, o que eu quero demonstrar para a sociedade, para o meu cliente, quando for realizar os meus propósitos. Eu pergunto para você, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Beleza? Tranquilo? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. Instrumentos prescritivos e quantitativos. Como chegar à situação desejada. Olha que interessante. Os instrumentos prescritivos vão proporcionar explicação do que deve ser feito pela empresa, para que se direcione e alcance os propósitos estabelecidos dentro da missão, de acordo com a sua postura estratégica. Instrumentos prescritivos, ou seja, o objetivo da organização, o objetivo funcional, a meta, a estratégia, a política, as diretrizes que a empresa vai ter. Objetivos prescritivos, explicação, o que direciona a empresa para atingir os seus propósitos, o que direciona a empresa dentro da sua missão, de acordo com a sua postura estratégica. Já os instrumentos quantitativos consistem nas projeções econômicas e financeiras, que logicamente são importantes, do planejamento orçamentário, devidamente associados à estrutura organizacional da empresa, necessárias ao desenvolvimento dos planos de ação, projetos e atividades previstas. Então, os instrumentos prescritivos é o direcionamento que a empresa tem
para atingir sua missão. E o instrumento quantitativo também, projeções econômico-financeiras. Fechando aqui em mim. Instrumento prescritivo ficou claro. Agora, eu preciso ter indicadores econômico-financeiros. Queridos, por mais que a empresa tenha uma missão de ter vamos dizer assim, um produto diferente, atender bem a sua clientela, ter produtos bancários, por exemplo, que atendam e representem um diferencial no mercado bancário, etc. e tal, a empresa vai ter objetivos quantitativos. Eu costumo falar uma coisa em sala de aula que é muito importante. O objetivo número 1 de uma empresa não deve ser lucrar. O objetivo número 1 deve ser atender o seu cliente com excelência, com qualidade, de forma que o seu cliente fique satisfeito. O que significa dizer? A lucratividade representa um retorno, representa um feedback, representa uma retroalimentação. Isso é a minha lucratividade. Mas os objetivos, né, os indicadores econômico-financeiros, logicamente, também são indicadores importantes. Isso não tem a sombra de dúvida. Beleza? Próximo aí, meu filho. Controle e avaliação. Na fase de controle e avaliação, temos a ação necessária para assegurar a realização das estratégias, dos objetivos, das metas, desafios e projetos estabelecidos. Envolvem processos de avaliação de desempenho. Professor, avaliação de desempenho é importante? É. Claro que avaliação de desempenho dentro do planejamento estratégico, lógico. Envolve processos onde a gente compara o desempenho com os objetivos, os desafios e metas, análise dos desvios dos objetivos, tomada de ação corretiva provocada pelas análises efetuadas. Interessante. Fechando aqui em mim. Controle. Quero botar um outro conceito aqui, que é um conceito importante, dentro da questão do planejamento estratégico. Controle significa estudo. Controle significa monitoramento. Monitoramento dos objetivos previstos versus objetivos alcançados. Esse controle é importante e, em cima desse controle, vamos fazer a nossa avaliação. Vamos fazer um controle, vamos fazer uma avaliação? Curiosidade. Eu não estou atingindo os objetivos pré-estabelecidos. Por exemplo, vamos fazer uma avaliação? Vamos. Por exemplo, onde erramos? Onde eu estou deixando a desejar? Qual setor? Qual a área? Por exemplo, eu não estou atingindo o objetivo? Vamos ver isso aí? Vamos. Vamos avaliar por que eu não estou atingindo o objetivo? Exemplo, eu não estou atendendo o meu cliente bem, não estou fazendo uma entrega no tempo adequado, não estou fazendo um trabalho de pós-venda. Avaliação. Tudo bem? Queridos, planejamento estratégico tem que ser flexível. Se for o caso, eu tenho que corrigir. Eu tenho que ter ações corretivas. Se eu tenho que ter ações corretivas, dá a importância do controle, dá a importância da avaliação. Aí chega num ponto importante. Não posso esquecer isso aqui, importantíssimo. Eu falei para vocês mais cedo que nós temos o planejamento estratégico. Eu falei para você que nós temos o controle, nós temos os 3 níveis de planejamento estratégico. Retomando aqui, ó. 3 níveis. Tu já sabe os 3, já expliquei para você, né? Planejamento estratégico ou planejamento institucional, planejamento tático ou planejamento intermediário, planejamento estratégico ou institucional, planejamento tático ou intermediário, planejamento operacional. Opa! Eu tenho que ter controle. Só que tem um detalhe importante. Eu vou ter controle nos 3 níveis. Planejamento estratégico. Eu vou ter um controle das ações estratégicas. Eu vou ter que ter um controle estratégico feito a nível de direção, dentro dos objetivos de longo prazo. Planejamento tático ou planejamento intermediário. Vou ter controle também. Só que eu vou ter um controle tático, controle dos objetivos de médio prazo. Eu vou ter planejamento operacional. Significa dizer que eu vou ter controle operacional. Controle das minhas tarefas. Controle dos objetivos e metas de curto
prazo. Eu posso pegar o controle e subdividi-lo em 3 tipos de controle, para cada nível de planejamento. Para cada nível de planejamento. Acompanhaste? Show de bola? Fácil, difícil? Sem dificuldade? Fácil? Beleza? Volta no mesmo slide. Olha que interessante. O controle pode ser preliminar ou prévio, efetuados antes da ocorrência do evento ou fato que se pretende controlar. Pode fazer assim, professor? Pode. Procura evitar variações no plano, minimizando o surgimento de problemas. Eu posso fazer um controle preliminar, um controle prévio, para não permitir que o problema se instale. Eu posso fazer um controle corrente ou em tempo real, efetuado concomitantemente junto ao mesmo tempo o evento ou fato controlado, corrigindo o desempenho durante a execução. Daí a necessidade de se ter um planejamento que seja um planejamento estratégico flexível. Fechando aqui em mim. Controle me dá a possibilidade de ações corretivas. Eu estou corrigindo o que já está andando. Eu estou corrigindo alguma coisa em tempo real. Ou estou corrigindo antes de acontecer. Consegue entender? Então, se o planejamento é flexível e adaptável às realidades, eu tenho um controle. Nesse contexto, se o planejamento já está sendo executado, ele é concomitante, ele é em tempo real, ele é simultâneo, ele é ao mesmo tempo. E se for o caso, vou buscar ações corretivas para corrigir o que está errado, independentemente do nível, para que a empresa possa atingir os objetivos. Objetivos pré-estabelecidos. Beleza? Volta lá no slide, mesmo slide. Pós-controle, efetuado após a ocorrência do fato ou evento que se pretende controlar. Avalia os desvios, determina as causas, bem como corrige o desempenho programado. Ou seja, depois que o fato, que o evento já aconteceu. Então, significa dizer pós-controle. Beleza? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. Muito legal. Fecha aqui em mim. Planejamento estratégico é lindo. Planejamento estratégico é maravilhoso. Só que existe um planejamento baseado em cenários que é sensacional. Planejamento baseado em cenários é aquele em que se amplia a visão, procura se estudar, se averiguar e fazer uma análise, um diagnóstico estratégico de várias dimensões diferentes. Moral da história. Planejamento baseado em cenários é um planejamento que vai um pouquinho além do planejamento estratégico. Ele é um pouquinho mais completo. Ele tem uma dinâmica mais completa do que o planejamento estratégico. Sensacional. Cuidado você que vai fazer concurso. Planejamento baseado em cenários também cai em prova. É uma forma de planejamento estratégico até mais moderna. Volta lá nele. Acompanhe comigo. O planejamento através de cenários é um approach. O que significa isso, professor? Approach é, não se preocupe com o inglês. O que significa na prática isso, professor? Significa o seguinte, ó, uma forma de planejar que começa através da assunção de que, por mais que tentemos, nós simplesmente não podemos prever ou controlar o futuro. Podemos apenas imaginar diferentes formas para as quais o futuro poderá convergir, saindo fora do curso que hoje faz sentido e tentar ser flexível ou estar alerta quando o inevitável ou inesperado ocorrer. Fecha aqui em mim. Vou fazer um planejamento. Eu tenho algum produto lá para vender na Copa do Mundo. Ou seja, Drucker, eu vou ter o maior conhecimento possível do futuro, né? E em cima desse conhecimento, eu elaboro as minhas estratégias. Só, queridos, eu preciso pensar em tudo. E se eu não vender? E se der errado? E se pintar um concorrente que vai vender um produto melhor do que o meu, mais barato? E se alguém tiver a mesma ideia que eu? Eu tenho um plano B, eu tenho um plano C, é só um plano A. E se todo o meu investimento de ampliação da empresa for para esse segmento, e esse segmento daqui a 2, 3 anos estiver em declínio? Moral da história, a gente tem que analisar tudo. Inclusive, aquilo que o empresário não acredita. Inclusive, aquilo que ele acha improvável. Deixa eu te falar uma coisa. O empreendedor brasileiro, ele tem uma característica interessante. Ele é extremamente motivado. Eu não estou falando que, como empreendedor, a gente não tem que ser motivado. Eu estou querendo dizer para você que a gente tem que analisar tudo o que for possível. Os pós e os contra.
tudo tem que ser analisado. Essa é a ideia principal do planejamento baseado em cenários. Analisar tudo, ter uma visão maior, ter uma visão quase que tridimensional. Beleza? Show?